Olá pessoal, eu tenho aqui uma aula para quem já tem um conhecimento básico de inglês. Dominar vocabulário, principalmente vocabulário complexo, é uma das dificuldades que muitas pessoas enfrentam com o inglês. Pensando nisso, eu criei não somente uma aula, mas um curso com dezenas de aulas com diversas técnicas para lhe ajudar a vencer essa e outras dificuldades. Essa aula foi tirada do meu curso Guia Definitivo da Fluência. Além dessa aula, há mais 2 aulas gratuitas que você pode assistir aqui no canal. Para conhecer o treinamento completo com suas mais de 50 aulas, clique no link abaixo na descrição do vídeo. Então, vamos à aula. Algumas palavras têm apenas um significado, outras têm uma tradução exata, outras são cognatos. Mesmo ouvindo-as pela primeira vez, você consegue deduzir o significado, que na maioria dos casos é o mesmo que o português. Essas são palavras mais fáceis de memorizar. No entanto, com certeza você já se deparou com aquelas palavras mais complexas, com múltiplos sentidos. Quando você pensa que já aprendeu a palavra, ela aparece num contexto ou num phrasal verb com um significado diferente. Como aprender essas palavras de uma vez por todas? Eu vou apresentar aqui alguns passos para aprender essas palavras, digamos, as palavras mais chatas do inglês. Esse método é baseado em parte nos passos descritos no livro Building a Better Vocabulary, do professor Kevin Flanagan. Vamos explorar 3 categorias. A primeira é a definição, mas para começar precisamos de uma palavra como exemplo, a palavra dawn. Olhe primeiro a definição num dicionário em inglês. Se precisar traduzir, traduza. Tradução pode ajudar em certas situações, mas não deve nunca ser uma muleta no seu aprendizado. Há palavras que têm praticamente o mesmo sentido quando traduzidas. Já a palavra dawn carrega múltiplos sentidos e usos que não vemos em português. Logo, apenas traduzir não é o bastante nesse caso. No dicionário inglês, ela aparece como sinônimo de sunrise, por exemplo, o nascer do sol. Na tradução, temos amanhecer, alvorada como substantivo e alvorecer e amanhecer como verbo. Essas palavras em português não são muito utilizadas, o que pode levar muitos a erroneamente concluir que o mesmo se aplica à palavra dawn em inglês. Como veremos, não é esse o caso. Ok, já temos uma ideia do que é a palavra e muitos estudantes parariam por aqui. E, consequentemente, ficam sob o risco de esquecer a palavra ou de apenas reconhecê-la escrita ou quando falada num determinado contexto, mas sem a habilidade de usá-la com confiança numa conversa. Não se esqueça também da pronúncia da palavra, para não memorizá-la com a pronúncia errada. Para as palavras mais simples que vimos no começo da aula, você pode parar por aqui mesmo. Agora, para as palavras mais complexas, ainda temos alguns passos a seguir. Agora temos o contexto. Essa categoria é a mais importante. Dentro dela, vamos mostrar diversos passos. Você não precisa seguir todos os passos para cada palavra que você encontrar, afinal, isso seria overwhelming. Selecione os passos que funcionam melhor para você e para o nível de dificuldade da palavra que você encontrar. Palavras são como animais. Eles vivem num habitat natural onde eles interagem com outros animais. Palavras também devem ser estudadas em seu habitat natural, onde elas ocorrem naturalmente e interagem com outras palavras. Como você usaria a palavra numa frase? Procure exemplos aqui no Free Dictionary. Qual dessas 3 preposições você usaria para dizer ao amanhecer? Ao amanhecer você diz at dawn. Pense em palavras relacionadas. In English, you would say north and south, east and west, dawn and dusk. Dusk é o antônimo de dawn. É o crepúsculo, o entardecer. As 2 palavras estão relacionadas. Depois de ver exemplos no dicionário, vá para o Google Imagens. Coloque a palavra dawn no Google Imagens e veja as imagens associadas com a palavra. Agora, no próprio Google Imagens, digite a palavra quote, seguida da palavra dawn, e veja as citações e frases famosas com essa palavra em questão. Além da palavra quote, combine também a palavra em questão com as seguintes palavras: game, movie, film, book, para ver se a palavra aparece em títulos famosos. No caso da palavra dawn, ela aparece em diversos títulos de filmes, games e livros. Talvez você até já tenha a visto antes.
Linkar a palavra a algo famoso como um jogo ou filme vai te ajudar a entender melhor a palavra. Agora, pesquise o uso da palavra em expressões idiomáticas. No dicionário online The Free Dictionary, temos a aba Idioms, que mostra a palavra sendo usada em expressões. Essa palavra aparece em expressões úteis e muito usadas como at the crack of dawn, que é acordar bem cedo, madrugar. The night is darkest just before the dawn. A noite é mais escura logo antes do amanhecer. From dawn to dusk. Do nascer do sol ao pôr do sol. Aqui vemos a palavra dawn interagindo com a palavra dusk, o seu oposto. Dawn on someone. Se dar conta, se tocar, cair a ficha. I couldn't open the door, then it dawned on me that I was using the wrong key. Youglish. Agora coloque a palavra no youglish.com para vê-la sendo falada em diversos contextos diferentes. Depois disso, aumente um pouco a dificuldade e coloque a palavra dawn em uma dessas expressões idiomáticas que nós acabamos de ver. Esse passo é importantíssimo. Aqui você vai ouvir a palavra várias vezes, solta ou numa expressão, sendo falada por falantes nativos em situações reais. Agora chegamos à terceira e última categoria, que é criar uma conexão pessoal com a palavra. Como a palavra se encaixa na sua realidade? Do you wake up at the crack of dawn? Do you know someone who does? Well, I know I don't wake up at the crack of dawn. It's more likely that I stay up until the crack of dawn rather than waking up at the crack of dawn. Now, how about you? Você já se divertiu com um filme ou jogo que tem essa palavra no título? Você gosta de alguma música onde ela aparece? Bem, esses são os passos principais para aprender vocabulário. Por que muitas pessoas não conseguem aprender? Porque com palavras complexas, elas cometem o erro clássico de parar no primeiro passo, que é a definição. Na palavra dawn, por exemplo, muitas pessoas poderiam parar ali, traduzir, pensar, dawn quer dizer alvorada, que é uma palavra que a gente nunca usa em português, em inglês deve ser a mesma coisa, então pronto, tchau, próxima palavra. Ok, agora que já se passaram alguns minutos, eu tenho uma pergunta. Como que se diz ao amanhecer em inglês? Ok, e qual o oposto da palavra dawn? Very good. Você se lembra de alguma expressão idiomática com essa palavra? Agora pense no quanto você entende a palavra dawn. Sua pronúncia também deve estar ótima. E não é só isso. Ao focar em uma palavra, você inevitavelmente interagiu com outras palavras. A palavra dusk também deve estar forte na sua mente. Pense o quanto esses passos serão úteis para se lembrar das palavras coringas do inglês, como settle, ou o take, ou o famoso get. Com essas palavras mais chatas, eu recomendo que você mude sua maneira de enxergá-las. Pense no get como uma palavra pela metade, que pode adquirir diferentes significados dependendo do seu contexto. Quase como um prefixo em português, como a palavra constituição, por exemplo, ou contrato, ou conspiração, ou consequência. Não tente quebrar a cabeça tentando dar um significado especial àquelas 3 primeiras letras, com. Encare esse prefixo como ele aparece nas frases. Então, a próxima vez que você ver get on, get in, get out, get over, get off, não quebre a cabeça tentando dar um significado especial para o get. Encare ele conforme ele aparece, pensando nele como uma palavra pela metade que vai assumir um significado dependendo do contexto. Agora eu tenho um desafio para você. Tente esquecer da palavra dawn. Vai ser difícil, não vai? Um exemplo do que não fazer quando estiver aprendendo as palavras mais complexas do inglês. O que você não deve fazer é apenas parar no primeiro passo, a definição. Dawn é amanhecer, sinônimo de sunrise. Ok, entendi. Próxima palavra. Settle é colonizar. Ok, próxima palavra. Você pode até se lembrar de tais palavras assim, mas lembrará de uma forma superficial e num contexto limitado. Por exemplo, você provavelmente não entenderia essa frase. As I settled in, it dawned on me that I was in the wrong room. Aqui, as palavras dawn e settle aparecem como phrasal verbs e em contextos diferentes. Resumo: o que aprendemos aqui? Definição:
Definir uma palavra é apenas o primeiro passo. Se parar nesse passo, você corre o risco de esquecer a palavra ou reconhecê-la apenas em contextos limitados. Contexto. Esse passo é o mais importante e o mais amplo também. Há inúmeras formas de colocar a palavra em contexto. Você não precisa aplicar todas essas maneiras para se lembrar de todas as palavras que encontrar. Explore os passos apresentados até sentir confiança ao usar a palavra. Conexão pessoal. Como a palavra em questão se aplica na sua vida? Pense em um contexto real em sua vida onde a palavra poderia ser usada. Então, esses são os primeiros passos para aprender vocabulário complexo em inglês. Para encerrar essa aula, eu vou deixá-los com uma piada de duplo sentido relacionado ao que vimos aqui. O conteúdo que você acabou de ver foi tirado do curso Guia Definitivo da Fluência. Para saber mais sobre o programa completo, visite a página do curso. O link está na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de se aprofundar ainda mais, você pode fazer o treinamento completo, onde você aprenderá o seguinte: as várias causas de estagnação no aprendizado e como vencê-las, como utilizar ferramentas gratuitas, como desenvolver hábitos que levam à fluência, entender o que é representação mental e reconhecer os padrões do inglês, como aprimorar a sua pronúncia usando 3 conceitos chaves, como aprender gramática sem estudá-la diretamente, reconhecer e remover filtros de linguagem e pontos cegos que dificultam a sua compreensão do inglês falado, como desenvolver um bom mindset para o aprendizado, como aplicar a prática deliberada para alavancar o seu inglês, como automatizar estruturas difíceis do inglês e muito mais. Espero que vocês tenham curtido essas aulas e também espero vê-los em breve. Até a próxima aula!